graças. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu me rendo, te dou graças. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu te ofereço meu louvor pela tua fidelidade, ó Deus de amor. Engrandecer-te eu quero mais, eu quero mais. Reconheço que sou dependente de ti. O amor que tens por mim, por ti quero sentir. Clamei pelo teu nome e o Senhor me ouviu e me livrou. Eu morri em Adão, mas fui vivificado em Cristo Jesus. Tenho fome e sede de ti, Senhor, alimenta-me com teu amor. Eu morri em Adão, mas fui vivificado em Cristo Jesus. Tenho fome e sede de ti, Senhor, alimenta-me com teu amor. Oh, 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 oh. Eu te ofereço meu louvor pela tua fidelidade, ó Deus de amor. Engrandecer-te eu quero mais, eu quero mais. Reconheço que sou dependente de ti. O amor que tens por mim, por ti quero sentir. Clamei pelo teu nome e o Senhor me ouviu E me livrou. Eu morri em Adão, mas fui vivificado em Cristo Jesus. Tenho fome e sede de ti, Senhor, alimenta-me com teu amor. Eu morri em Adão, mas fui vivificado em Cristo Jesus. Tenho fome e sede de ti, Senhor, alimenta-me com teu amor. Eu morri em Adão, mas fui vivificado em Cristo Jesus. Tenho fome e sede de ti, Senhor, alimenta-me com teu amor.
Graça e paz, queridos e queridas internautas. Irmãos, que bênção estarmos aqui para este culto. Coração cheio de saudade, vontade mesmo de estar junto com os irmãos novamente. Mas, com a graça de Deus, nós estamos vencendo esse tempo, esse desafio que vai marcar as nossas vidas. Creio eu que essa crise vai revelar muitas coisas que precisamos conhecer sobre nós. É muito, muito, muito desafiador, mas a Bíblia nos traz o caminho. Com o Senhor, Filipenses 4:13 vai dizer que tudo nós podemos nele que nos fortalece. Eu quero convidar você para fazer uma oração comigo. Depois dessa oração nós vamos louvar ao Senhor. Quero pedir para os intercessores da igreja e você que crê no poder da intercessão, esteja orando para que este culto corra tudo dentro da vontade de Deus e nenhum problema aconteça, para que essa seja uma noite em que nós vamos alcançar muitas vidas. Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, Pai, por estarmos aqui para te cultuar. Pedimos que o Senhor esteja aceitando este culto limitado, porém, ó Deus, o nosso maior anseio é que o Senhor nos encontre como verdadeiros adoradores, porque são esses que o Senhor procura. Que a adoração dessa noite seja completa através da música, através da oração, através, ó Deus, da palavra, através da comunhão. E o desafio maior da comunhão, de estarmos juntos, mesmo que separados geograficamente. Entre em cada lar, e em cada lar penetre a cada alma, cada coração, fazendo, Senhor, desse tempo de culto um tempo em que a vivacidade e a eficácia da Tua palavra venha transformar vidas, consolar vidas, curar pessoas, Senhor, direcionar projetos e abençoar aqueles que creem em Ti. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém e amém. Vamos louvá-los. Sobre toda a terra, Tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim. Sobre toda a terra, sobre toda a terra, Tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim, reinar em mim com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reine sobre nós, Senhor Jesus. Sobre o meu falar, sobre o meu pensar e tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com Teu
pensar, sobre o meu pensar e tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor De tudo o que sou, vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor De tudo o que sou, vem reinar em mim, Senhor. Vem, Senhor. Aleluia. Aleluia. Tu és bom, Senhor, o tempo todo, Pai. Se você precisa de um amigo, eis que estou à porta te esperando. Vem cear comigo. Oh, oh. Se estás cansado e oprimido, jogue sobre mim os seus fardos. Vem dançar comigo. Oh, oh. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Há tempo pra tudo debaixo dos céus, tempo de ganhar, perder e tempo de vencer. É tempo de abrir o coração e deixar ele entrar. É tempo de abrir o coração e deixar ele entrar. Se você precisa de um amigo, eis que estou à porta te esperando. Vem cear comigo. Oh, oh, oh. Se estás cansado e oprimido, jogue sobre mim os seus fardos. Vem cear comigo. Oh, oh, oh. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Há tempo pra tudo debaixo dos céus, tempo de ganhar, perder, tempo de vencer. É tempo de abrir o coração e deixar ele
casa, cante junto com o Ministério de Louvor. É tempo de abrir O coração e deixar Ele entrar. Abre o seu coração e deixa Ele entrar em sua casa, tempo de em sua vida. O coração e deixar Ele. É tempo de abrir o coração e deixar Ele entrar. É tempo de abrir o coração e deixar Ele entrar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está aqui, Pai, movendo entre nós, em nossas casas. Aleluia, Espírito Santo, fique à vontade em nossos lares. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Adora Ele. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. estás aqui, tocando corações. Te adorarei, Te adorarei. estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, Te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus,
Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Ele está trabalhando em sua vida, meu irmão. Às vezes você não está sentindo, às vezes você não está vendo, mas Deus está trabalhando na sua vida. Pegue suas mãos, receba essa palavra no seu coração. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para. De milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Feche seus olhos em sua casa e adore o Senhor. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Que esse louvor seja a sua oração. Creia nesse Deus. Creia nesse Deus. Eu quero homenagear duas pessoas nessa noite que estão fazendo aniversário hoje. O Jorge Araújo, mais conhecido como Jorge da Creu, e a nossa querida irmã Luísa. Parabéns, meus queridos. Deus encha o seu coração aí de muita alegria. E os dois, continuem ficando em casa, tá? Depois que tudo isso passar, vocês podem chamar o pastor aí para comer um churrasquinho. Deus abençoe Jorge, Deus abençoe irmã Luísa. Queridos, eu quero ler uma palavra aqui, para que nós possamos meditar e ser motivados pelo Espírito Santo para cumprirmos as nossas obrigações nas necessidades da igreja. Eu quero ler o clássico texto de Malaquias 3, versículo 10, sobre essa questão de dízimos e ofertas. Você sabe muito bem que a igreja, assim como todos nós, precisamos de que aquelas pessoas que podem, continue com o seu compromisso de fidelidade financeira com a igreja, mas também seja sensível a possíveis pessoas da nossa comunidade que possa estar passando por alguma dificuldade, e nós vamos nos unir para ajudar uns aos outros. Olha o que diz a Bíblia em Malaquias capítulo 3, versículo de 10 em diante. A Bíblia diz assim, na minha versão: tragam os dízimos, todo a minha casa, traga os dízimos todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que
nem terão onde guardá-las. Impedirei que a praga devorem a sua colheita, e as videiras do campo não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que eu quero destacar aqui? Essa expressão Senhor dos Exércitos. Todas as vezes que no Antigo Testamento aparecia a expressão Senhor dos Exércitos, era porque se tratava de uma situação de batalha, de uma situação de guerra, de uma situação bélica. E queridos, e esta questão do nosso relacionamento com o dinheiro é uma batalha mesmo. Muitas pessoas têm dificuldade de administrar de uma maneira bíblica o seu relacionamento com os seus rendimentos. É uma batalha, é uma guerra, e eu chamou a atenção quando o Senhor vai falar dessa necessidade de sermos fiéis, trazermos os dízimos, trazermos as ofertas à casa do tesouro, e Ele fala, diz o Senhor dos Exércitos. Há uma batalha dentro do nosso coração muitas vezes, e você pode entender que a maneira misteriosa de estarmos tendo paz nesse relacionamento com o nosso rendimento é entregar ao Senhor o que lhe pertence. A 10ª parte dos nossos rendimentos precisa ser entregue. Hoje nós estamos tendo uma logística muito interessante. Você pode fazer isso através da internet, ou então você pode fazer como muitos irmãos. Hoje mesmo a irmã Bemair, com a desculpa de vir trazer a oferta, mas querendo mais assistir o culto, veio trazer a oferta dela aqui. Obrigado, Bel, Deus abençoe. Você pode fazer pela internet, você pode ir com segurança, fazer o seu depósito no banco, ou você pode chamar o Valtinho, chamar o André, ou no privado falar comigo, que eu vou dar um jeito, ou o André ou o Valtinho, ir até a sua casa, para com a maquininha de débito e crédito, ou então ir buscar o seu dízimo, ir buscar a sua oferta. Mas é importante que você vença esta batalha quando o materialismo está falando mais alto. A igreja como instituição terrena precisa mais do que nunca dos fiéis, irmãos, nesse tempo em que nós não estamos tendo aquele momento de adorarmos a Deus, saindo do nosso lugar e vir trazer o nosso dízimo, a nossa oferta. Preciso que você seja sensível. Você que não é da Igreja Batista Nova Aliança, está nos acompanhando, se de alguma forma Deus tocar no teu coração, printa aí, não é? Aqui ó, está à minha direita aí do seu vídeo, a minha direita aqui, aí no seu vídeo, não sei de que lado que fica, mas está aqui, do lado da minha mão direita, né, Felipe? Aqui, ó. É difícil mostrar. Printa aí, colabore conosco. Nós já recebemos ofertas de pessoas queridas de outros estados, porque esse é um tempo de guerra, tanto para a igreja resolver os seus problemas sociais, pessoas que possam estar precisando, como também as necessidades que a igreja tem aqui, de água, luz, folha de pagamento, fornecedores e coisas naturais aqui de qualquer instituição terrena. Por isso eu quero, em nome do Senhor Jesus, fazer uma oração agora para que esta promessa do Senhor seja uma realidade na sua vida. Põe a sua mão no seu coração, a outra na posição de receber. Eu quero orar por você. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que esse seja o momento que o seu Santo Espírito esteja movendo o coração do seu povo, para que, tocado pelo seu Santo Espírito, aqueles que podem, aqueles que estão sendo abastecidos, estão sendo atendidos pela tua fidelidade, ó Deus, recebendo os seus rendimentos, possam estar sendo tocados pelo seu Santo Espírito, para contribuir fielmente com o bom andamento da sua igreja. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu quero lhe pedir que o Senhor libere esta motivação espiritual, e bem como o cumprimento da sua palavra,
de o Senhor liberar, ó Deus, a prosperidade sobre o seu povo. Queremos também te pedir que o Senhor alcance os necessitados, os angustiados, que estão passando por privações nesse tempo. Que o Senhor esteja dando a eles ousadia, coragem e humildade, e também nos dê a sensibilidade de podermos alcançá-los e assim abençoá-los. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, pedir para o Senhor fazer valer essa promessa sobre o seu povo, em nome dele, Jesus. Amém e amém. Então, que Deus te abençoe e que você esteja sendo parte da solução nesse tempo de batalha, porque o Senhor dos Exércitos vai te abençoar. Muito bem, queridos. Eu quero dar parabéns também para uma sobrinha minha, a Dilene, está fazendo aniversário, mora lá na zona norte de São Paulo. Filhota, Deus te abençoe, parabéns pelo seu aniversário aí. Quem mais? Tayane? Sayane do Romildo? Sayane Duran, parabéns. Pastor Arlindo, parabéns, fez aniversário essa semana. Mas eu estou fazendo menção dos aniversariantes de hoje. Então parabéns aí a galera que fez junto comigo aniversário essa semana, tá bom? Gente, vamos nos preparar para ouvirmos a palavra do Senhor. Eu quero que você abra a tua Bíblia em um texto, um versículo apenas. Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 21. Quero fazer uma lembrança aqui para os líderes de aprisco, que na terça-feira nós vamos repetir o método da live de fazermos um apriscão online, tá bom? Quero pedir para sentir falta de alguns líderes de aprisco na nossa live. Por favor, irmãos, marque terça-feira, é o dia de você se comprometer a partir das 20 horas com o nosso apriscão, a live do nosso apriscão, tá bom? Provérbios 18, 21, acompanhe comigo a leitura desse texto. Eu quero ler duas versões que eu separei aqui, para que nós meditemos em cima desta palavra. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama, aquele que a bem utiliza, comerá do seu fruto. Na linguagem de hoje, está assim, ó: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Quero então intitular esta palavra como o poder, essa mensagem melhor dizendo, como o poder da palavra. Queridos, eu espero que o raciocínio que usei para fazer essa mensagem, compartilhar, venha trazer paz ao seu coração. Eu também peço a Deus que haja uma harmonia com aquilo que vou pregar, com a verdade bíblica. Quero dizer que isso é o que queima o meu coração, e peço a Deus assim: Senhor, que o que vou pregar nessa noite, que é uma coisa muito importante, eu creio que a tua vida pode mudar, se houver uma harmonia com o que vou pregar com a palavra de Deus. A minha maior esperança é que assim seja. Foi assim que orei, assim que pedi. Por quê? Sobre o poder da palavra. O que é isso que tantos ouvimos dizendo que a palavra tem poder, a palavra tem poder? Eu quero que você raciocine comigo. O poder da palavra, ela permeia entre três fatores. Quem está dizendo, marque aí, tá? Quem está dizendo, o que está dizendo e como está sendo ouvido. Então, ó, o quem, o que e como. Primeira coisa, quem que está falando? O que está sendo dito e como está sendo ouvido o que está sendo dito. Eu quero que você acompanhe comigo quando é Deus quem diz. O poder da palavra quando é Deus que está dizendo. A Bíblia diz que a palavra foi o instrumento que Deus usou para criar
o universo. Quando você acompanha os primeiros versículos da Bíblia lá de Gênesis, que a Bíblia diz assim, Gênesis 1, de 1 a 5, você vai encontrar aqui os elementos fundamentais da criação. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas o chamou noite. Passaram-se tarde e amanhã, este foi o primeiro dia. Olha que coisa interessante, queridos. O instrumento que Deus usou foi a palavra. Quando é Deus que diz, a palavra tem poder infinito. E é interessante que quando você faz uma comparação dos primeiros versículos do livro de João, você vai encontrar a revelação de um mistério, que a palavra que Deus usou para criar tudo, era o próprio Cristo. Olha o que diz João, capítulo 1, 5 versículos também. Irmãos, há muita semelhança, há muita harmonia entre esses dois textos, o lá do Gênesis e o agora em João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se você for transliterar, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ela nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Evangelho de João, versículos de 1 a 5. Olha que coisa rica, gente. Vocês perceberam que o Senhor criou os céus e a terra no mesmo dia? A primeira coisa que Ele criou foi exatamente a luz. A primeira coisa que Deus revelou para a criação foi a luz, que já era o reflexo do seu instrumento que Ele estava usando para criar os céus e a terra, o próprio Cristo. E depois, em João, a gente encontra a expressão que Ele era a luz, que o Senhor é a luz. É interessante demais isso. Jesus então foi a palavra que criou o mundo natural, e agora Ele é a palavra que cria uma nova realidade espiritual na minha e na sua vida. Sem Cristo, nós somos como a terra, éramos sem forma e vazio, mas vem Cristo para criar uma nova realidade em nossas vidas. Então a palavra Cristo, a palavra que é Cristo, a palavra que é o próprio Cristo, tem poder para transformar-nos em uma vida toda em caos para uma vida organizada. Tem poder para transformar-nos de criaturas em filhos de Deus. Através do que, queridos? Através do novo nascimento. Já falamos aqui na igreja, nesse tempo de lives, sobre o novo nascimento. Mas olha que coisa linda, irmãos. Nós vamos encontrar na criação de uma nova criatura os elementos espirituais que estavam lá na criação dos céus e da terra. A Bíblia diz assim, quando Jesus está tendo aquele diálogo, lembra? Aquele diálogo que Jesus está tendo com Nicodemos, ele diz no versículo 5 do capítulo 3, digo-vos a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Esses dois elementos estão lá no princípio da criação. Esses dois elementos estão lá no princípio da criação. Quando o Senhor então cria todas as coisas, o primeiro elemento aparece
a questão da presença do Espírito, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esses mesmos elementos, o Espírito de Deus e as águas, são os elementos agora espirituais que transformam-nos em nova criatura. A palavra de Deus, quando é Deus que diz, a palavra tem todo o poder para transformar-nos em novas criaturas. Mas tem mais gente que usa a palavra. E quando é o diabo? Misericórdia. Quando é o diabo que diz, irmãos, como é que fica o poder da palavra nos lábios do lapeta? Estou chamando ele de lapeta para a gente já, vai que a palavra tem poder, você chama ele de capeta, ele vem para você, ó, capeta. Então o lapeta, o Satanás, vai para lá, Satanás. E quando é ele que diz? Eu acho tão interessante, queridos, que a conversa que Satanás teve com Jesus, ele tentou usar o poder da palavra. Em Mateus, você pega Mateus capítulo 4, você vai ver lá a tentação de Jesus. Eu só quero separar a primeira tentação, quando Satanás está usando a palavra para tentar fazer com que Jesus caísse na tentação provocada por ele. Acompanhe comigo Mateus 4:3. O tentador aproximou dele e disse. O tentador aproximou dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. É impressionante, queridos, como se a palavra tivesse poder, conforme muitos creem, basta dizer que ela acontece. Satanás era um ser muito poderoso por conta das coisas que ele diz. Existe um outro texto que eu separei, um texto perdido lá no Antigo Testamento, num livro muito pouco usado, que é Zacarias, o penúltimo livro da Bíblia, que aparece qual é a função de Satanás com as suas palavras. Olha só, Zacarias capítulo 3, versículo 1 e 2, é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. A palavra nos lábios de Satanás é uma palavra sempre de acusação contra as criaturas e os filhos de Deus. Agora imagine se a palavra de Satanás tem poder simplesmente por ser a palavra. E tem mais uma revelação sobre o inimigo. Agora você vai para o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 12, a Bíblia diz assim, ó: então ouvi uma forte voz, Apocalipse 12, 10, então ouvi uma forte voz que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Senhor, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra, mais uma vez, pela palavra do testemunho que deram diante do monte, ou melhor, diante da morte não amaram a sua própria vida. Queridos, quando a palavra é dita por Satanás, palavras de acusação, palavras de tentação, de provação, que poder essa palavra pode ter? E agora, terceiro ser que fala aqui, quando é o ser humano que diz, que peso e que poder tem uma palavra dita por qualquer ser humano? Eu quero trazer para vocês a batalha verbal que aconteceu na luta contra Davi e Golias. Abra a tua Bíblia no livro de Samuel, capítulo 24. Nós vamos encontrar aqui, antes da batalha nas vias de fato, houve uma batalha de palavras, houve uma batalha ali de verbal. Olhe comigo para o capítulo 24 de 1 Samuel, versículo, ou melhor, perdão irmãos, capítulo 17 de Samuel, capítulo 17 de Samuel, não 24, capítulo 17 de 1 Samuel, tá bom?
Olha só, Davi está lá diante do Golias e começa então a batalha verbal. Diz assim no versículo 42 do capítulo 24: olhou para Davi, o gigante, com desprezo, e viu que era só um rapaz, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele, e disse, veio com a palavra dele: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu o amaldiçoou. E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse: vem aqui, e darei a tua carne às aves do céu e os animais do campo. Esta foi as armas verbais que o gigante Golias decidiu deferir contra Davi. Agora veja Davi. Davi disse ao filisteu, usando a palavra também: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, e eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, cortarei a tua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Nós sabemos o resultado dessa batalha, né, irmãos? Primeiro começou com a batalha verbal. Mas dentro desse raciocínio aqui do poder da palavra, vai segurando essas expressões bíblicas que estou separando, para que quando chegarmos na conclusão, você poder fechar esse raciocínio, o ensino que eu quero crer muito, 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 que seja Deus, que esteja mesmo que querendo que todos nós saibamos sobre essa questão do poder da palavra nessa noite. Quando foi Paulo, olha o que Paulo disse sobre si, irmãos, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, ele diz assim, esta afirmação é fiel, digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Paulo dizia isso a respeito dele. Capítulo de número 15 de 1 Coríntios, versículo 9. Paulo usava a palavra para se humilhar diante das pessoas. Pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios 15, 9. Queridos, o que nós vemos aqui? As pessoas dizendo o que sente, o que acham. Agora, pense comigo, se a proposta de que há poder nas palavras, elas fossem simplesmente desse jeito, conforme já aconteceu conosco. Por isso agora então eu quero amarrar o meu raciocínio, e mais uma vez pedindo, Senhor, por favor, que o raciocínio desta palavra venha realmente ser aquilo que todos nós precisamos saber dessa noite. Então, eu separei aqui algumas coisas. O poder da palavra, irmãos, diante desse raciocínio que vem trazendo, ele não é mágico. Não basta você dizer, como um passe de mágica, abracadabra, não é? Que as portas vão abrir, ou então, abra-te sésamo, como na lenda do Alibaba e os 40 ladrões. Houve um tempo aqui, queridos, na vida desta igreja, e ainda muitos queridos ainda creem nisso, em que nós passamos por uma fase meio de querermos ser deuses assim, criadores de realidade, simplesmente porque éramos motivados a declare, determine, a poder em sua palavra. Se você falar, vai acontecer, se você declarar. E muitos queridos ainda creem que as coisas funcionam assim de maneira mágica, e fica declarando, e fica determinando, e fica falando. Não é assim que as coisas funcionam. Nós olhamos para o texto básico da mensagem de hoje, e nós encontramos lá o reforço para isso, e pessoas têm esse versículo de cor na cabeça,
Provérbios 18, 21. Olha, a morte e a vida estão no poder da língua. Aqueles que a amam, que a bem utiliza, comerá do seu fruto. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando é que a palavra tem poder? Quando é que a palavra tem poder? Há um fator, gente, que liga tudo isso e que precisa, dois fatores, que faz com que a palavra venha ter poder. Primeiro, é a determinação de Deus, a vontade de Deus, para que palavras venham ter poder, para que palavras se concretizem. E a outra coisa é a fé. Se você acreditar, existe um versículo para mim na Bíblia, Marcos 9, 23, que esse versículo é um dos versículos mais, que joga luz em cima desse raciocínio. A Bíblia diz assim em Marcos 9, 23, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Agora eu quero dizer uma coisa que é muito comum para a gente poder compreender qual é o recado que provavelmente Deus está trazendo para nós nessa noite. Há um erro da maioria das pessoas, que é dar maior peso para as palavras malditas, para as palavras negativas, principalmente vindas de pessoas importantes e pessoas que fazem parte da nossa intimidade. Nós tendemos a dar muito peso para as palavras negativas, quando é o pai que diz, quando é a mãe que diz, quando é o marido que diz, quando é a esposa que diz, quando são os filhos que dizem. Os irmãos não, irmão não leva a sério o que um fala para outro. Palavra de irmão para irmão, esquece. Aí eles vivem a vida inteira brigando entre si. Mas quando a palavra é dita do pai para o filho, ou do filho para o pai, e essas palavras são carregadas de palavras negativas, palavras ofensivas, essas pessoas, essas palavras, elas são dado um valor exagerado para elas. Agora, eu tenho uma frase, queridos, uma frase na minha mente, que hoje eu tentei descobrir quem é o autor dessa frase. Até brinquei com o pastor Rockley, lá em São Paulo, falei, cara, descobre quem é o autor dessa frase para mim. Olha que frase, a força da ofensa não está no ofensor, e sim no ofendido. Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas um dia eu lendo os livros da história do cristianismo, é um dos pais da igreja, provavelmente, de a gente dar assim, olha só, vou repetir a frase, a força da ofensa não está em quem está te ofendendo, mas em você, o ofendido. É você que dá força para o que está sempre sendo dito. Olha a diferença, vou uma ilustração aqui. Se a esposa se troca, fica toda bonita, na opinião dela, e o marido dá uma opinião negativa, ela vai ficar muito chateada. Mas se é qualquer outra pessoa, digamos, a irmã estava vindo para a igreja, e perto da igreja tinha um bêbado assim, numa marquise, a irmã passou e o bêbado falou, ô feiosa. A irmã, em vez de ficar quieta, olhou para o bêbado e disse, e você, seu bêbado, sujo, porco? Aí ele falou assim, eu sou bêbado, sujo e porco, só que amanhã eu vou estar bonzinho, você vai continuar desse jeito. Para o bêbado, ninguém dá importância para o que um bêbado fala, mas se a palavra, se a opinião sobre o aspecto físico dela vem do esposo, vem de um amigo, vem do pastor, ou vem de qualquer pessoa da intimidade, aquela palavra ofende muito. Olha,
O que o bêbado pode ter dito a mesma coisa, mas não ofende tanto se for de uma pessoa íntima. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que, se você acredita no que está sendo dito ao seu respeito, e você tomar atitudes que faça com que a sua fé naquilo que está sendo dito venha se tornar uma realidade, esta palavra tem poder. Se você acreditar que o que está sendo dito, sabe por quê? Eu vou trazer um exemplo que acontece na minha realidade familiar. Quando criança, na minha realidade familiar, eu me relacionei com um tio e um primo meu, que o meu tio e esse meu primo, eles não se davam muito bem. E meu tio sempre dizia palavras negativas, palavras malditas sobre o meu primo. Na minha avaliação, eu perdi esse meu primo muito novo. Na minha avaliação hoje, quando eu estava pensando, eu acredito que ele colocou toda a sua fé nas palavras ruins que o seu pai dizia ao seu respeito. Ele não teve um fim agradável a todos, mas ele ouvia palavras muito depressivas. Mas o que aquela palavra disse? Esse meu parente próximo, ele não costumava abençoar muito as pessoas, mas foram ditas coisas terríveis a respeito de outras pessoas que não acreditaram e hoje são pessoas prósperas. E por outro lado também, você pode passar o tempo todo dizendo palavras que trazem vida, palavras motivadoras para o indivíduo, mas se ele não acreditar nessas palavras, se ele não tomar posse disso, se ele não tomar atitudes que venha ter uma harmonia com as palavras boas, com as bênçãos que você libera sobre ele, se ele não tomar posse dessa palavra, não vai adiantar, a palavra não vai mudá-lo. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? A palavra tem poder. Primeiro, quando é dita por Deus, dentro dos princípios bíblicos, a palavra de Deus tem todo o poder. Quando é dita pelo inimigo, esta palavra vai ter poder se você acreditar, ou se você colocar fé e tomar atitudes em cima daquilo que o inimigo está dizendo ao seu respeito. E quando esta palavra é dita por seres humanos, a mesma coisa. Se você acreditar nas palavras boas que dizem ao seu respeito, e você tomar atitudes em cima desta palavra, você vai alcançar, você vai trazer aquela palavra, vai se concretizar na sua vida. A palavra tem poder, queridos. A palavra tem poder, mas existem algumas variáveis para que esse poder se concretize. E a variável é, primeiro, a determinação de Deus. A determinação de Deus. E depois da determinação de Deus, a sua fé e as suas atitudes em cima das palavras que estão sendo ditas. Quando você ouvir palavras negativas, palavras depreciativas, palavras de maldição sobre a sua vida, não importa de que lábios estão sendo ditos, basta que você não acredite e não tome nenhuma decisão que venha fazer com que aquela palavra seja uma palavra com poder. É bom a gente sempre exortar as pessoas: cuidado, pai, cuidado, mãe, cuidado, filho, cuidado, pastor, cuidado, líder, cuidado, amigo, com o que você fala para as pessoas que fazem parte do seu círculo íntimo. A maioria das pessoas dá muito peso
para o que sai dos lábios de um pai, para o que sai dos lábios de uma mãe, para os que sai dos lábios de uma esposa e de um esposo. Essas pessoas realmente, cuidado com o que você diz. Mas eu quero pedir para você, tem ouvido palavras de seres humanos, ou que tem muitas vezes sido boca de Satanás na tua vida, olha, não acredite se for qualquer palavra depreciativa. Essa não é a opinião de Deus ao seu respeito. Eu quero então, irmãos, chegar ao final para chamar vocês para a responsabilidade do poder da palavra. Uma coisa é certa, isso é Bíblia mesmo. Depois de Deus, preste bem atenção, as palavras e atitudes que tomamos depois de serem ditas ou ouvidas, elas vão determinar o que somos. As palavras que você tem ouvido, se você acreditar nelas, e se você tomar atitudes para concretizar essas palavras, isso vai determinar quem você é e quem você vai ser. Na nossa relação com Deus, é bom que você saiba, no dia do juízo final, nós seremos julgados. Eu quero até ler esse texto, bem próximo da conclusão aqui, olha, Mateus 12, versículo 35 a 37, diz assim a Bíblia: o homem bom, do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, preste atenção nisso, queridos, isso aqui é Bíblia pura, disso aqui eu não tenho dúvida nenhuma, de que Deus quer que você saiba. Eu não tenho dúvida nenhuma de que toda mensagem, eu tenho certeza que Deus queria que você ouvisse, mas de toda mensagem, não despreze nada, ouça tudo e retenha o que é bom. Mas isso aqui é a palavra de Deus que eu vou ler para você, ó. Mas eu lhes digo, versículo 36 de Mateus 12, mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra. Olha que coisa, irmãos, nós haveremos de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras, olha o poder das palavras no dia do juízo, pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras serás condenado. Agora veja para a salvação como a palavra entra. Esta palavra tem poder para a salvação da alma das pessoas. Olha o que diz Romanos 10, versículo 9 e 10. Se você confessar com a tua boca, preste atenção nisso, irmão. Preste atenção nisso, meu querido e minha querida. Se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor, se você falar que Jesus é o seu Senhor, colocando o teu coração nisso, e se com o teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Esta palavra tem poder. Esta palavra tem poder. Você tem uma consciência de que tudo que você fala está sendo registrado, para que depois isso venha determinar a sua realidade espiritual. Você vai então aplicar esse texto de Provérbios 18, 21 na sua vida. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Na linguagem de hoje está melhor. O que você diz pode salvar ou destruir uma pessoa. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Você que tem ouvido palavras ruins, palavras negativas, essas palavras só terão poder na sua vida se você acreditar e tomar atitudes que comprove todas as palavras malditas que estão dizendo sobre você. Mas tem uma coisa que nós precisamos crer: quem está administrando tudo isso é Deus. A palavra pode ter poder, mas não é maior que o poder de Deus que nos livra de todo mal. Que Deus nos abençoe e que esta palavra tenha o poder suficiente para transformar as nossas vidas nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvá-lo, querido. Fique em pé aí na sua casa, vamos cantar, vamos louvar ao Senhor com
com esse lindo cântico que os queridos aqui separaram, o André, junto com o Ministério de Música da Igreja, para encerrarmos este culto. O que posso ver se não vale de ossos secos? Posso dizer se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, muda a história com sua boca. Profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte encontrando vida. Ressuscita. O que posso ver se não vale de ossos secos? Que posso dizer se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, muda a história com sua boca. Profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Glória a Deus. Eu quero agradecer a você que acompanhou-nos nesse culto. Eu quero também honrar a equipe aqui
Os meninos estão cuidando, tentando melhorar a iluminação. Eu espero muito que a transmissão hoje, que no começo estava o som baixo aí para muitos, eu não estou acompanhando mais os feedbacks, porque eu acabo dando muito poder a essas palavras. Mas eu quero agradecer ao pessoal aqui, ao Valtinho, ao Mateus, quero agradecer ao Felipe, ao André, ao ministério aqui. Vocês estão buscando a excelência para que as nossas lives sejam cada vez mais excelentes. Quero agradecer também a presença da Bel, da Ed, da Amandinha. Quero agradecer mesmo e quero orar agora, irmãos. Quero abençoar a sua vida. Eu quero pedir para você clamar a Deus que ajude a você mudar o seu comportamento. Se de uma prática comum na sua vida, se você for fazer uma porcentagem aí, existe um nível grande de palavras ruins. Peça perdão para Deus das palavras ruins. A gente tem muita coisa boa para falar. Quero pedir para os pais usarem palavras abençoadoras sobre os seus filhos. Quero pedir para o esposo usar palavras abençoadoras para com a sua esposa. A esposa usar de palavras abençoadoras. Nós somos muito sensíveis. Uma palavra como essa demora para diluir no coração. Se eu chegar em casa e falar alguma coisa ruim para minha filha ou para meu filho, eu sei que eles vão dar muito peso para a minha palavra. Vamos pedir para Deus nos ajudar a sermos abençoadores com os nossos lábios. Eu quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua casa. Vou encerrar esse culto com esta oração. Deus, em nome de Jesus, eu creio a Deus que o Senhor determinou a nossa necessidade de ouvirmos esta palavra, e que realmente, ó Deus, essa palavra tenha poder para transformar vidas, que vão usar a fé e vão tomar atitudes, para que as palavras abençoadoras dessa mensagem se concretizem em suas vidas. Eu quero pedir que essa palavra salve pessoas, que pessoas nessa noite se sintam motivadas a declarar com os lábios: eu creio em Jesus Cristo, e confessar que Cristo ressuscitou. Eu quero a Deus, em nome de Jesus, pedir que o Senhor inunde os lares, inunde as vidas, e que a partir de hoje caia por terra toda palavra maldita dos lábios de pessoas, dos lábios do inimigo, o inimigo que só sabe acusar, só sabe condenar, e pessoas que são infelizes ao dizer coisas que não devem uns para os outros. Caia por terra as maldições, caia por terra as palavras malditas, e renasça no coração de cada um, ó Deus, a confiança de que o Senhor quer fazer de cada um de nós pessoas que confiem na palavra de Deus, que viva a palavra de Deus, e que comece um novo tempo na vida de todos aqueles que foram transformados por essa palavra. Quero abençoar todos os lares, todas as famílias, agradecer pelo livramento que o Senhor tem nos dado, em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Tenha todos uma boa semana. Não se esqueçam, terça-feira a partir das 8 horas a live, o Apriscão. Quinta-feira a live nossa aqui da Quinta da Vitória. E que Deus nos dê uma semana de livramento, em o nome de Jesus. Antes de você sair da frente do computador, acompanhe o vídeo que vai passar agora, logo depois da nossa live. Acompanhe o vídeo, fazendo parte da live já ainda, né? Acompanhe o vídeo aí.
paz, amor e harmonia, força e vitória em meio às aflições. Tu és Jesus. Tu és a autoridade maior. No mundo não há outro. No mundo não há outro. Tu és a autoridade maior. No mundo não há outro. No mundo não há outro. Jesus, fonte da vida, sabedoria. Jesus, justiça, milagre, perdão, alegria. Jesus é o mesmo ontem, hoje e pra sempre irá reinar. Sempre irá reinar. Jesus, majestade, fortaleza, Rei Salvador. Jesus, poderoso, soberano, eterno e amor. Jesus é o mesmo ontem, hoje e pra sempre irá reinar. Sempre irá reinar. És a autoridade maior. No mundo não há outro. No mundo não há outro. Tu és a autoridade maior. No mundo não há outro. No mundo não há outro. Fonte da vida, sabedoria. Jesus, justiça, milagre, perdão, alegria. Jesus é o mesmo ontem, hoje e pra sempre irá reinar. Sempre irá reinar. Jesus.